Saiba como usar o objeto console do JavaScript para exibir, por exemplo, mensagens de alertas e erros, como também a exibição de dados de um array organizados em uma tabela. Tudo isso sendo visto na aba console do navegador web. Olá, aqui é o Alex e bem-vindo ao canal Seja Coder. Este canal é para pessoas que querem aprender a criar sites, aplicativos para computador ou celular e como eles são estruturados. Se você é uma dessas pessoas, se inscreva aqui no canal, toque no sininho e ative todas as notificações para você não correr o risco de perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E quando estiver gostando dessa aula, não fique com vergonha, fique sem vergonha e deixe o seu gostei. E agora o assunto do vídeo. Objeto console. O console do JavaScript é um objeto, e dentro desse objeto console existem diversos métodos com finalidades diferentes. Para usar um desses métodos é preciso inserir console, nome do método, abre e fecha parênteses. Veja alguns desses métodos a seguir e como usá-los. Como usar o console.log. O método log é usado para exibir no console do navegador web qualquer tipo de dado, como uma mensagem, o resultado de algum cálculo ou um dado de uma variável. Alguns exemplos de como usar o método log serão apresentados a seguir. Para praticar o uso do método log, abra o navegador web de sua preferência, ative utilizar o Google Chrome. Aperte a tecla F12 e clique na aba Console caso ela não esteja selecionada. E para exibir, por exemplo, alguma mensagem no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web console.log, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva Olá Mundo, ponto de interrogação, fecha aspas duplas e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado e já que vai aparecer a mensagem Olá Mundo no console do navegador web. Para exibir, por exemplo, algum cálculo no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web console.log, abre parênteses, 4 mais 3, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado e já que vai aparecer o resultado 7 no console do navegador web. Para exibir, por exemplo, algum dado de uma variável no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web var média sem acento igual a 7 e ponto e vírgula. Segure o Shift do teclado e aperte a tecla Enter para quebrar uma linha e crie um if com a seguinte condição: se a variável média ter o dado igual ou maior que 7, exiba aprovado usando o console.log. Para exibir aprovado no console do navegador web, escreva console.log, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva aprovado, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer o dado aprovado no console do navegador web. Como usar o console.warn. O método warn é usado para exibir qualquer tipo de dado no console do navegador web, como uma mensagem, um resultado de algum cálculo ou um dado de uma variável em forma de alerta, adicionando um ícone amarelo ao lado esquerdo desse dado e uma tarja também na cor amarela em toda a linha. Alguns exemplos de como usar o método warn serão apresentados a seguir. Para praticar o uso do método warn, abra o navegador web de sua preferência, ative utilizar o Google Chrome, aperte a tecla F12 e clique na aba Console caso ela não esteja selecionada. E para exibir, por exemplo, alguma mensagem com características de alerta no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web console.warn, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva som 1 alerta, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer a mensagem som 1 alerta no console do navegador web com características de uma mensagem de alerta.
Para exibir, por exemplo, algum cálculo no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web, console.warn, abre parênteses, 4 mais 3, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer o resultado 7 no console do navegador web, com características de uma mensagem de alerta. Para exibir, por exemplo, algum dado de uma variável no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web var média sem acento igual a 5, ponto e vírgula. Segure o Shift do teclado e aperte a tecla Enter para quebrar uma linha e crie um if com a seguinte condição: se a variável média ter o dado igual ou maior que 4 e menor que 7, exibir o dado recuperação usando o console.warn. Para exibir o dado recuperação no console do navegador web, escreva console.warn, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva recuperação, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer o dado recuperação no console do navegador web, com características de uma mensagem de alerta. Como usar o console.error? O método error é usado para exibir no console do navegador web qualquer tipo de dado, como uma mensagem, um resultado de algum cálculo ou um dado de uma variável em forma de erro, adicionando um ícone vermelho ao lado esquerdo desse dado e uma tarja também na cor vermelha em toda a linha. Alguns exemplos de como usar o método error serão apresentados a seguir. Para praticar o uso do método error, abra o navegador web de sua preferência, ative utilizar o Google Chrome, aperte a tecla F12 e clique na aba Console, caso ela não esteja selecionada. E para exibir, por exemplo, alguma mensagem com características de erro no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web console.error, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva sou em erro, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer a mensagem sou um erro no console do navegador web com características de uma mensagem de erro. Para exibir, por exemplo, algum dado de uma variável no console do navegador web, escreva no campo de digitação do console do navegador web var média sem acentos igual a 3 e ponto e vírgula. Segure o Shift do teclado e aperte a tecla Enter para quebrar uma linha e crie um if com a seguinte condição: se a variável média ter o dado menor ou igual a 3, exibir reprovado usando o console.error. Para exibir a mensagem de reprovado no console do navegador web, escreva console.error, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva reprovado, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer o dado reprovado no console do navegador web. Um caso de erro no código que pode ocorrer é você escrever errado uma variável, uma função e etc. E você pode tratar esse erro e exibir uma mensagem personalizada que sinalize de fato que um erro ocorreu no código. Veja um exemplo a seguir. Para fazer uma simulação de erro, me acompanhe aí. Escreva try, abre e fecha chaves, segure o Shift entre as chaves e aperte Enter. Escreva console.erro, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva sou um erro, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula.
No fim das chaves, vamos inserir o cat. Abre parênteses, coloca o parâmetro e, fecha parênteses e abre e fecha chaves. Entre as chaves, segure Shift e aperte Enter, escreva console.error, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva houve tentativa da chamada da função error. Faltou um R. Barra invertida, N, para quebrar uma linha. Escreva o erro foi, dois pontos, um espaço, fecha aspas duplas, mais um espaço, sinal de mais, um espaço e o erro, que é o nosso parâmetro que a gente passou lá no cat. Explicando melhor, esse E que está no cat vai capturar o motivo do erro que deu no código, e é por isso que estou colocando ele aqui, para ficar mais evidente o motivo do erro. E fecha parênteses, ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer um texto grande de erro no console do navegador web. É essa mensagem de erro que foi criada com o console.error, que está dentro do cat. E essa mensagem foi exibida porque o código que está dentro do try é inválido, porque não existe o método erro no objeto console, e sim error. A mensagem houve tentativa da chamada da função error, faltou um R, foi só uma forma de evidenciar para você que o erro estava no R. E a mensagem, o tipo do erro foi, mais o parâmetro E que foi passado no cat, que é a cereja do bolo desse erro. Porque esse E que foi passado como parâmetro no cat vai trazer o motivo do erro, que no caso foi type error, console.erro is not a function. Isso quer dizer, tipo do erro, console.erro não é uma função. Como usar o console.table? O método table é usado para exibir uma coleção de dados no console do navegador web de forma tabelada. Alguns exemplos de como usar o método table serão apresentados a seguir. Para praticar o uso do método table, abra o navegador web de sua preferência, ative utilizar o Google Chrome, aperte a tecla F12 e clique na aba console caso ela não esteja selecionada. E para exibir, por exemplo, uma coleção de dados no console do navegador web, organizados em uma tabela, escreva no campo de digitação do console do navegador web um array com alguns dados. Veja um exemplo e escreva aí no console do navegador web. Console.table, abre parênteses, abre colchetes, abre aspas duplas, escreva algoritmos, fecha aspas duplas, vírgula, um espaço, abre aspas duplas, escreva lógica de programação, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, um espaço, abre aspas duplas de novo, escreva Java Script, fecha aspas duplas, fecha colchetes, fecha parênteses e ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer uma tabela com os dados algoritmos, lógica de programação e JavaScript no console do navegador web. Essa coluna onde está escrito index é o índice do dado. Todo dado no array tem o seu índice. E esse índice é criado automaticamente para cada dado nesse array. Por exemplo, se o array tem 10 dados nele, seu índice vai de 0 até 9. Se o array tem 5 dados, o índice vai de 0 a 4. No
porque o índice do array sempre começa do zero. E a coluna value é os dados do array, mostrados exatamente na mesma ordem que foi criado no array. Para exibir, por exemplo, uma coleção de dados no console do navegador web organizados em uma tabela com mais colunas, escreva no campo de digitação do console do navegador web um array com mais colunas. Veja um exemplo a seguir. Para criar um array com mais colunas, escreva var média underline matérias, sempre lembrando que as variáveis não pode ter acentos, igual, coloque um par de colchetes, entre os colchetes, o cursor entre os colchetes, segure Shift e aperte Enter, escreva um par de chaves, coloque o cursor entre as chaves, escreva matéria, dois pontos, abre aspas duplas, escreva português, fecha aspas duplas, vírgula, média, dois pontos, 5. Até no final das chaves coloca a vírgula, segure Shift, escreva mais um par de chaves, matéria, matemática, vírgula, média, 7. Coloque o vírgula no final, segure Shift, aperte Enter, coloque mais um par de chaves, matéria, dois pontos, inglês, média, 3. Depois de terminar de criar o array, escreva aqui debaixo do colchete console.table, abre parênteses e coloca o nome da variável, que no caso aqui é média underline matérias, fecha parênteses, ponto e vírgula. Após terminar de escrever o código, aperte o Enter do teclado, veja que vai aparecer uma coleção de dados organizados em uma tabela com 3 colunas no console do navegador web. Aqui, como foi criado um array com 3 dados, o array vai de 0 a 2. E veja que o console.table listou certinho os dados do array na mesma ordem que foi criado. Como usar o console.clear? Se você está com o console do navegador web cheio de informações que podem atrapalhar sua leitura, é só usar o método clear. O método clear limpa todos os dados que estiver no console do navegador web. Veja um exemplo de como usar o método clear logo a seguir. Para praticar o uso do método clear, abra o navegador web de sua preferência. Aqui vou utilizar o Google Chrome. Aperte a tecla F12 e clique na aba Console caso ela não esteja selecionada. E para limpar o console do navegador web com o método Clear, escreva no campo de digitação do console do navegador web console.log, abre parênteses, abre aspas duplas, escreva Olá Mundo, ponto de interrogação, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Agora existem alguns dados no console do navegador web, e agora podemos usar o console.clear para apagar os dados do console do navegador web. Agora escreva no console do navegador web, console.clear, abre e fecha parênteses, e aperte a tecla Enter. E esse é o resultado que você verá ao executar o console.clear. Esse conteúdo não acabou por aqui. Vou deixar aqui para você na descrição links de outros vídeos aqui do canal e materiais complementares relacionados ao assunto falado aqui nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. Fique à vontade para deixar a sua opinião ou dúvida sobre o assunto aqui nos comentários.
Se achou o conteúdo útil, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal. Lembre-se, quando estiver em frente da tela do computador, em pé ou sentado, cuidar de manter uma postura correta. Pisque os olhos com frequência para não deixá-los ressecados. Se sentir desconforto ou cansaço nos olhos, experimente fechar os olhos e fazer uns 10 movimentos com os olhos em sentido horário e depois em sentido anti-horário, como se estivesse desenhando um círculo com os olhos. Ou, se preferir, faça uma pausa e realize uma outra atividade. Podendo seguir, te aguardo no próximo vídeo.